Diogo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Ei, Thalita, tudo bem? Tudo bem sim, e você? Agradeço o Tudo convite, certo ótimo estar aqui. também. É um prazer te receber, obrigada pela disponibilidade. Diogo, eu sempre começo assim as entrevistas sobre economia dizendo que eu sou um zero à esquerda da economia, sabe? Mas eu busco entender e compreender. Talvez seja bom porque muita gente também não compreende, então eu faço às vezes aquelas perguntas bem ingênuas, sabe? Mas assim, vamos começar. Eu queria te ouvir em relação a uma avaliação que você faz desse momento econômico do país. Então a gente tem dados muito positivos, né? A queda do desemprego, a gente tem uma renda maior do brasileiro, PIB crescendo, são todos números que comportam essa situação positiva desse momento. No entanto, ainda tem, eu conversava sobre isso na semana passada, os preços dos alimentos ali nas alturas, o que acaba impactando tanto no bolso do trabalhador como na percepção em relação ao governo Lula, né? Então, como você vê esse momento econômico do país? Sim. Primeiro, Thalita, que eu acho que boa parte das pessoas que às vezes têm um pouco de receio de entrar no debate econômico é culpa dos economistas, sabe? Da profissão de às vezes tornar a coisa como se fosse difícil e complicada de entender. Na verdade, tem que ser muito simples entender de economia, porque é um assunto muito importante para a vida de todo mundo. Então, espero que eu possa ajudar nessa direção também aqui. Bom, a economia brasileira tem muitos desafios. Nós temos sim alguns fatores positivos nesse momento, desde o ano passado, uma recuperação econômica um pouco mais vigorosa do que a gente vinha acompanhando no país desde 2014, 2015, quando foi o momento mais grave de crise econômica do país, que depois nós passamos por uma estagnação, praticamente esse período todo, a pandemia aprofundou, e agora então 2023, o ano passado, nós tivemos um primeiro momento de melhor crescimento da economia brasileira, que teve vários fatores que impactaram e geraram esse crescimento de 2023 para cá, mas sem sombra de dúvidas, o mais importante foi o aumento da geração de emprego, né? A mudança que teve no comportamento do mercado de trabalho, que tem a ver desde lá das medidas tomadas pelo governo ainda no período de transição entre o governo passado e esse governo, que garantiu o espaço fiscal para o governo garantir os programas sociais, garantir o reajuste do Bolsa Família, a ampliação do Bolsa Família. Ou seja, foi muito importante naquele período lá que o governo conseguisse, mesmo nas limitações institucionais impostas com o regime fiscal que nós temos no Brasil, fazer um tipo de política fiscal que permitisse ampliar a renda disponível das famílias, ampliar os programas sociais e aí ampliar o consumo. Tivemos em 2023 também um fator específico no agronegócio, né, que gerou um crescimento forte por conta de uma safra grande, muitas vendas, principalmente na soja. Só que no agronegócio ele tem uma característica o seu crescimento não se espalha por toda a economia, ele até se espalha por alguns setores, né, como o setor de transportes, alguns setores ligados ao setor financeiro, de crédito e tudo mais, mas ele não se espalha pela economia. Então a gente vê, né, a concentração de crescimento que ocorre nos estados e mais especificamente nas cidades em que o agronegócio ele tem muita força. Então teve esse fator, mas que é um crescimento muito setorizado, né, que não reflete no conjunto da economia. Então, ou seja, nós temos esses fatores positivos, a economia vem crescendo, o mercado de trabalho tem demonstrado, né, agora os dados da PNAD contínua, do IBGE, mostrou que o rendimento em relação a 2022 cresceu consideravelmente dos trabalhadores. Isso é muito importante. Cresceu por dois motivos. Cresceu tanto porque cresceu o número de pessoas ocupadas, cresceu o emprego, ou seja, caiu o desemprego, mas também cresceu o rendimento médio dos trabalhadores. Cresceu também o rendimento médio, ou seja, o salário médio negociado no mercado de trabalho, ele teve ampliação também ao longo do último ano. Só que nós ainda temos muitos desafios na economia brasileira, porque esse crescimento, ele não é um crescimento que a composição dele, como a gente diz, não é tão favorável para que ele ocorra no longo prazo. É só a gente observar, por exemplo, o que ocorre na indústria de transformação. A indústria de transformação, ou seja, a indústria que produz os bens que nós consumimos, né, que transforma as mercadorias e a gente compra depois, de mercadorias simples, de coisas simples, a indústria alimentícia, por exemplo, até coisas muito complexas como um carro, por exemplo, a indústria de transformação, ela ainda não recuperou o dinamismo. Ela vem andando de lado, um mês ela cresce um pouquinho, no outro mês ela cai. E por que ela é importante? Porque diferente do setor do agronegócio ou do setor da extração de
de minério e de minerais, por exemplo, como o petróleo, o setor da indústria de transformação ele está muito relacionado, muito encadeado com os demais setores da economia. Então, uma empresa, para produzir algo, ela demanda muito de outras empresas. Não só empresas de transformação, não só empresas que vai vender coisas, mas também empresas que vão prestar serviços. E o serviço que é o grande setor que emprega mais, porque é o maior setor na economia, comércio e serviços. Então a indústria, quando ela cresce, ela traz esses serviços também, ela gera empregos que também têm uma média salarial melhor do que a média geral da economia, e a indústria ainda está num período de estagnação, basicamente, no país, né? Nós temos um período já longo de mais de 2 décadas, 3 décadas de problemas no setor industrial e que ainda nós não conseguimos superar, apesar de que o governo está, sim, buscando tomar medidas para enfrentar essa dimensão também. Aliás, onde se encaixa em tudo isso que você colocou, essa discussão sobre o déficit zero, que muito se fala sobre déficit zero, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende um déficit zero para 2025, a gente sabe que quando tem déficit zero, muito provavelmente pode ter corte, seja na educação, seja na saúde. Como se encaixa nessa discussão essa questão do déficit zero? E ela é positiva ou não? Porque tem muita gente criticando essa possibilidade de ter déficit zero, quando muita gente acredita que a gente precisa, de qualquer forma, chegar a esse déficit zero. Explica pra gente. Sim, primeiro assim, que desses desafios da economia brasileira que eu comentei anteriormente, um dos desafios é o quê? Que nós ainda temos uma taxa de juros muito alta, certo? Então, a taxa de juros no nível que ela está, ela inibe a economia de crescer mais fortemente, principalmente a indústria de transformação, que é um setor, como eu disse, que tem uma dinâmica que favorece o crescimento mais sustentado. E aí, para a redução da taxa de juros, o mercado financeiro, os agentes financeiros, o que eles estão o tempo inteiro olhando é qual vai ser o resultado fiscal do governo. O mercado financeiro, o objetivo, o que o mercado financeiro faz? As empresas financeiras estão lá fazendo os seus negócios, que é o quê? Que é emprestar, no caso do banco, emprestar recursos, ganhar com os juros que vai ser devido por quem toma o empréstimo naquelas operações de crédito, comprando ações de empresas, comprando títulos públicos, aplicando no exterior. Então estão lá fazendo os seus negócios, comprando dólares, vendendo dólares, o tempo inteiro buscando rentabilizar a riqueza que está sobre a sua gestão. É um negócio do mercado financeiro. Acontece que esse negócio ele precisa ter, vamos dizer assim, um colchão, um seguro, para que a movimentação no mercado financeiro, que é inerentemente especulativa, que é inerentemente instável, que é inerentemente dependente de expectativas de coisas que vão acontecer no futuro, que não necessariamente podem acontecer, eles precisam de uma rede de segurança. E qual é a rede de segurança do mercado financeiro? Justamente a dívida pública, justamente os títulos públicos. Sem títulos públicos, o mercado financeiro não consegue ter segurança de que ele pode fazer todas as suas especulações, buscar lucrar mais. Por quê? Porque é o título público que é o título mais seguro. É no título público que todos vão recorrer se alguma coisa acontecer. Então é muito importante a gente entender que essa preocupação toda com o déficit zero, com o resultado primário do governo, né, que é a diferença entre tudo que o governo prevê arrecadar e tudo que o governo pretende gastar, tirando os juros, né, da dívida, né, o que o governo pretende gastar com saúde, educação, cultura, esporte, todas as políticas públicas de modo geral. Essa diferença, por que eles estão de olho nisso? Porque é preciso que o governo faça isso para garantir que o mercado financeiro possa continuar fazendo as suas operações de lucratividade, o interesse do setor, das empresas daquele setor. Que eles buscam passar como se esses interesses, que são lá das empresas que estão buscando lucrar com o seu tipo de negócio, como se esses interesses fossem os interesses gerais de toda a sociedade. Então a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o interesse do setor financeiro lá fazendo os seus negócios, querendo lucrar com a movimentação, compra e venda de ativos financeiros. A outra coisa é o interesse do país, em que o fundamental, depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos, da crise, da estagnação, da pandemia, do desmonte das políticas públicas, o fundamental é que a gente consiga fazer com que esse país volte a crescer de modo sustentado, incluindo, sobretudo, as pessoas mais pobres, as classes populares, neste crescimento. E para isso, nós temos uma enorme tarefa de mudar a estrutura produtiva do nosso país, que é uma estrutura produtiva baseada em produtos primários de exportação
e um setor de serviço e de comércio de baixa produtividade. Setor com salários baixos, a média salarial em torno de 2 salários mínimos, uma média salarial baixa, com enorme informalidade, com um enorme contingente de pessoas que estão, de algum modo, formalizadas, mas é uma formalização muito precária, como, por exemplo, os microempreendedores individuais, a pejutização e tudo mais. E, para isso, uma das alavancas fundamentais para enfrentar esses desafios é justamente a capacidade do governo de atuar através da política fiscal para levar o país nessa direção. Então, existe um conflito de interesse que é importante que fique claro, que em geral não fica claro. Do mercado financeiro não deixa isso claro, a imprensa privada, comercial também não deixa isso claro, porque em geral tal coisa esses interesses associados, não deixa isso claro que uma coisa é um interesse particular do mercado financeiro, outra coisa é esse interesse geral. E aí o que o governo fez? O governo fez foi mandar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, que precisa prever qual vai ser as medidas, né, fiscais, qual vai ser as razões, as variáveis que mensuram a sustentabilidade da dívida pública para os 3 anos seguintes. E aí o governo decidiu que para o ano que vem, ao invés de estabelecer uma meta de 0,5% do PIB para 2025 de superávit primário, que na verdade para 2025 a meta será 0% do PIB. Então o que o governo fez foi reduzir aquela quantidade de recursos que ele deveria economizar, ou seja, o dinheiro que o governo não poderia gastar. Então o que o governo fez foi abrir mais espaço para a possibilidade do Estado atuar. É o ideal? Não, ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal. Nós precisaríamos ainda, na fase que nós estamos, estimular mais a economia. Fazer com que o Estado gere esse papel de fazer com que esse crescimento que nós estamos vendo agora, ele não seja interrompido por uma falta de estímulo ao crescimento, no momento em que o mundo tem muita instabilidade, não dá para contar com o estímulo do resto do mundo para o nosso crescimento agora, como a gente pôde contar em outros períodos, então é necessário que a gente encontre internamente, nacionalmente, os motores desse crescimento mais sustentado. Por isso é muito importante que haja espaço para o governo atuar. Então, e outra coisa, a limitação também, porque existe o regime fiscal, que o governo, ele neste momento, ele precisa respeitar. É uma lei, o novo arcabouço fiscal, que o governo precisa respeitar. Se esse novo arcabouço fiscal, ele é o ideal para ter um estímulo ao crescimento do país, é outra pergunta. A resposta é não, ele não é. Ele é muito falho ainda para gerar melhor que o teto de gastos. Sem dúvida é melhor que o teto de gastos. Mas ainda está muito distante do que seria um regime de política fiscal sintonizado com esse desafio de desenvolvimento. Mas nos limites desse novo arcabouço fiscal, é melhor que para o ano que vem a gente tenha uma meta fiscal de 0% do PIB do que uma meta de 0,5% do PIB. Mas, claro, para o mercado financeiro, isso significa o quê? Que eles vão olhar para isso e falar, opa, peraí, o governo ele não vai economizar para pagar, para diminuir, para reduzir o montante, né, o estoque da dívida pública, então o governo vai precisar pegar mais dinheiro emprestado, então a gente vai cobrar um juros maior pelo governo. E no fundo é isso. No fundo, o mercado financeiro ele vai exigir que o governo ele pague um juros mais alto, porque, como eu disse, os títulos públicos é o colchão de segurança, é a rede de segurança de todo o mercado financeiro, e no caso do Brasil, existe uma concentração muito grande na carteira dos agentes financeiros de títulos públicos. Os agentes financeiros no Brasil eles são muito dependentes da remuneração através da aplicação em títulos públicos do que em outros países. Ou seja, o mercado financeiro arrisca muito pouco no Brasil. Ele prefere ficar na segurança dos títulos públicos e, portanto, ele vai estar sempre pressionando o governo para garantir que toda a especulação que possa ser feita, o governo assegure as possibilidades dessa especulação, dessa movimentação, através de uma política fiscal restritiva. Diogo, super didático, assim, vai faltar tempo para a gente tocar em todas as pautas que eu gostaria, mas para finalizar, você citou a taxa de juros, né? Você acredita que há um boicote por parte, inclusive, do presidente do Banco Central, Campos Neto, em relação a baixar de forma mais rápida essa taxa de juros? Porque é isso, está indo de meio ponto, agora não se sabe se, inclusive, ela vai abaixar esse meio ponto. Como você vê? Tem muita gente que acredita que é um boicote, realmente, para que a economia não deslanche. Como você vê? Certo. Eu não acho que a palavra boicote seria a palavra mais adequada, porque eu considero o seguinte, o que nós temos que considerar é que o setor financeiro no Brasil, os agentes financeiros, incluindo os grandes bancos,
os grandes fundos de investimento, os investidores internacionais que aplicam no Brasil e que nós somos a Bolsa de Valores brasileira é muito dependente da entrada de recursos estrangeiros. Esse conjunto de agentes econômicos, eles têm um poder estrutural muito grande na economia brasileira. É um poder estrutural que está garantido tanto pelo seu poder econômico, são poucos bancos e muito grandes, bancos privados, nacionais e internacionais. Então, isso garante um poder de determinar as regras do jogo no mercado de crédito, no mercado financeiro de modo geral. Há também uma institucionalidade, ou seja, um conjunto de regras que são favoráveis a esse grupo, a esse setor. Então, por exemplo, nós temos um regime fiscal, né, uma meta de inflação que é muito baixa para o padrão que deveria vigorar no Brasil, ainda mais de tudo que aconteceu no mundo sobre inflação desde a pandemia, que a inflação no mundo depois da pandemia está estruturalmente mais elevada, e nós temos uma meta de inflação muito baixa, de 3%. Olha, se a gente tivesse a mesma meta de inflação que a gente tinha antes da mudança lá do governo Temer, da meta de inflação, hoje a nossa inflação atual, IPCA atual, que é de 3,9%, estaria muito abaixo da meta de inflação daquela época, que era de 4,5%. Ah, mas tudo bem, 4,5% é muito alto. Vamos supor que fosse 4%. Ainda assim, a inflação hoje estaria abaixo do centro da meta, se fosse 4%, que era a meta, menos que a meta anterior. Mas do governo Temer para cá, do golpe de 2016 para cá, uma das coisas que esse golpe trouxe foi uma mudança dessas regras de como a economia deve funcionar. E uma das mudanças muito graves foi justamente a alteração das metas de inflação, que foram descendentes, foram descendo ano após ano e agora está em 3%. Ou seja, nós temos uma inflação abaixo de 4% atualmente no Brasil, e ainda assim está acima do centro da meta, porque é uma meta muito baixa, ainda mais para um país subdesenvolvido que tem tantos problemas na sua estrutura econômica, que estruturalmente vai gerar uma inflação mais alta. Então o que eu acho que essa é uma questão, porque existe um poder estrutural, que eu quero dizer, existe uma regra, são regras institucionais que dizem como que o Estado deve atuar. Então, eu diria que, dadas essas regras, dado esse poder estrutural e dada a relação, sim, que existe entre o Banco Central, a diretoria do Banco Central e o mercado financeiro, e que vai existir, dada essas regras e dado esse poder estrutural, vai existir em qualquer governo, eu diria que o presidente do Banco Central, ele está jogando o jogo ao lado desse setor e tal, mas nessas regras. São essas regras. É claro que quando ele diz, igual ele tem dito agora, que é para buscar tranquilizar esses agentes do mercado financeiro para eles não causarem mais problemas para o Banco Central, o que ele está dizendo é que agora não há segurança de qual deve ser a trajetória da taxa Selic, porque tem muitos fatores instáveis nesse momento, tanto internos quanto externos. Mas eu diria que essa fala ela é muito perigosa e ela esconde, eu acho que ela está equivocada, porque é o seguinte: o rumo que a política monetária tem que ter agora é muito claro, é continuar reduzindo a Selic. Isso está muito claro. A Selic ainda é muito alta, a Selic ainda está acima de 10%, em termos reais está acima de 6%. Isso significa que nós ainda estamos como se diz, né, com freio de mão puxado da economia, porque as empresas não vão conseguir pegar dinheiro emprestado, crédito, financiamento a essa taxa de juros, porque não vai ter lucro suficiente para pagar esses empréstimos, todas as suas despesas e ainda ter um lucro razoável. Tanto é que o Brasil é um dos países no mundo em que a extração de lucro que as empresas geram para os bancos na forma de juros é uma das mais altas do mundo. Esse é um assunto que aparece pouco, e esse é o resultado desse poder estrutural das finanças no Brasil. Então eu diria que é luta política, é preciso continuar pressionando, né, e é preciso, no decorrer do fortalecimento do campo popular democrático no país, também lutar para mudar essas regras do jogo da economia brasileira, que só mudando essas regras do jogo que a gente pode efetivamente ter mais capacidade de gerar uma política fiscal monetária sintonizada com os desafios do país.